Estamos de volta com a Hora do Esporte para falar do São José Esporte Clube. O time, você sabe, né, está classificado aí a próxima fase do Paulista da Série A2 e independente do que aconteça na última rodada contra o Sertãozinho, o São José terminará essa primeira fase pelo menos na quarta posição. Mas existe inclusive a possibilidade de chegar à liderança desta Série A2. Paulito, quem diria, né, que viu aquele começo de campeonato, tudo aquilo que a gente já sabe e não é ficar martelando ou querendo falar mal do Marcelo Marelli, que, deixando claro, a gente não tem a menor dúvida que o Marcelo Marelli era um cara trabalhador, um cara disposto, um cara da nova safra do futebol, mas talvez a inexperiência dele na divisão e tudo mais fizeram com que os resultados não aparecessem. Chegou o Jorge Castilho e realmente fez uma revolução no time, não tem como falar algo diferente, porque com a chegada dele o elenco é o mesmo, chegaram duas peças apenas, inclusive uma por necessidade, né, por conta da saída do zagueiro, me fugiu o nome agora, o zagueiro que teve problema, não é o Léo Rigo, não, fugiu o nome do zagueiro que se machucou e foi cortado do São José, por isso chegou o Euler e chegou o Alan Stens, que veio do Goiás. O restante é o mesmo elenco. E o elenco respondeu e o São José vem fazendo uma campanha espetacular na era Jorge Castilho. Com certeza, Vieira. É que eu acho que dentro do futebol a gente tem alguns estigmas, né? O cara é trabalhador, por isso que a gente vai manter ele no comando técnico. O centroavante é esforçado, por isso que ele continua titular, mesmo não entregando resultado e mesmo não fazendo gols, né? Então, acho que dentro dessa perspectiva, o Marcelo Marelli chegou uma hora que ele realmente não conseguia entregar mais absolutamente nada, né, do elenco. Ele até mudava algumas coisas táticas e não funcionava. Veio o Jorge Castilho e eu acho que o Jorge Castilho, um dos fatores que fez com que desse certo também é o pezinho no chão e a humildade, né? Na primeira declaração ele já falou que não veio para poder salvar absolutamente nada, que ele iria trabalhar com as peças que tem, que ele conhecia uma parte do elenco e iria tirar o melhor dos jogadores e foi isso que aconteceu. Acho que os jogadores compraram a ideia dele também e dentro de campo os resultados começaram a aparecer, a dar certo e sem dúvidas nenhuma foi uma baita reviravolta porque o São José não somente vence, como convence também, inclusive contra adversários favoritos aí para poder brigar pelo acesso, Vieira. Quando a gente começou a olhar a tabela, né, Paulito, a gente via ali, né, do meio para cima, mesmo já com o Jorge Castilho, a gente falou, olha, vai ser meio complicado porque o São José vai enfrentar adversários que estão acima dele na tabela. E aos pouquinhos, o São José foi subindo, foi vencendo as partidas. O São José está invicto fora de casa na era Jorge Castilho. Realmente uma campanha fantástica. Inclusive, você tem um número, né, Paulito, que só os pontos do Jorge Castilho, já da era Jorge Castilho, sem contar o que foi produzido as 5 primeiras rodadas, né, com o Marcelo Marelli, só com os pontos adquiridos com o Jorge Castilho, o São José estaria classificado. Sim, sem dúvidas. Desde que o Jorge Castilho chegou, com 9 jogos realizados, 7 vitórias, 2 empates, 23 pontos no total. E desde que ele chegou com esses 23 pontos, já era o suficiente para classificar o time. E se você for projetar o campeonato desde quando ele chegou, o São José ele estaria na primeira posição da classificação geral, 5 pontos à frente do Água Santa. Então, enquanto as outras equipes que são competitivas também oscilaram, porque esse campeonato é normal isso acontecer, o São José não. O São José cresceu de produtividade, isso representa não somente dentro de campo, mas nos números também, Vieira. Muito bem. Matheus, coloca pra gente aqui a classificação atual desta Série A2, depois de 14 rodadas, todo mundo jogou, aliás, todo mundo não, tem 2 equipes que ainda não jogaram as 14 rodadas, é justamente o Sertãozinho e o Monte Azul, num jogo que foi adiado por conta da chuva, mas aqui, ó, eu falei para vocês, né, o São José não sai, ele vai terminar essa primeira fase ou na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta posição. Menos que isso, São José não fica e ele pode até ser o líder, dependendo aí da combinação de resultados, mas principalmente se ele vencer o Sertãozinho na última rodada e o Água Santa tropeçar, não vencer o seu jogo, São José tem grandes chances de ser líder. Mas aí depende da vitória da Ferroviária também, ó, que está empatado Ferroviária, São José e Ituano com a mesma pontuação, só difere aqui por saldo de gols e número de vitórias. Então depende muito do que vai acontecer também nas outras partidas para o São
José ser o líder. Mas enfim, ali em cima você está vendo ali, então esses aqui são os 8 primeiros: Água Santa, Ferroviária, São José, Ituano, Votuporanguense, Osasco, Sport, Juventus e Sertãozinho. Se terminasse hoje, esses seriam os 8 classificados à próxima fase. Vira a tabela, Matheus, por favor. 15 de Piracicaba e Inter de Limeira são as duas equipes que ainda têm chance de classificação. Do 11º para baixo, do Taubaté para baixo, já não tem mais chance. Taubaté, Santo André, Linense e o Monte Azul não tem mais chance. E o Monte Azul ainda tem chance de cair, assim como o Linense, Grêmio Prudente e São Bento. São Bento já caiu, Grêmio Prudente vai brigar com o Monte Azul e com o Linense para ver quem fica com a última vaga do descenso. Se terminasse hoje a competição, se não tivesse a última rodada, os 2 grupos para a próxima fase ficariam assim. E esse grupo seria muito bom para o São José. O São José cairia no grupo 2 como o 3º colocado, junto com o próprio Água Santa, saúde, Paulito, com o Osasco Sport e também com o Sertãozinho. Analisando logisticamente, São José teria apenas uma viagem longa, que seria contra a equipe do Sertãozinho, jogos contra o Água Santa e Osasco. Aqui em São Paulo, viagem mais tranquila e adversários, não vou dizer mais tranquilos, mas teoricamente, eu acho que menos pior do que você enfrentar Ferroviária ou Ituano, ou ter uma viagem longa para Votuporanga, por exemplo, que é o caso do grupo 3, lembrando, se terminasse hoje. Mas muita coisa deve acontecer, deve ter muita mudança ali entre os 8 primeiros, mas se terminasse hoje, Paulito, esses seriam os 2 grupos da próxima fase, onde todo mundo enfrenta todo mundo dentro dos grupos em ida e volta, Paulito. Com certeza, Vieira, peço desculpas. Assim como o futebol do São José está contagiante, a minha gripe também está contagiante. Pegou de jeito. Você, né? Faz parte do show. Acho que o São José ele não tem que ficar somando qual grupo que ele quer pegar. E para poder, dentro dessa nova configuração, ele depender somente dele, acho que tem que ganhar do Sertãozinho. É um confronto que realmente vai ser super importante. Então, o São José ganhando do Sertãozinho, tentando pegar ali a primeira colocação, isso daí vai dar mais condições e mais possibilidades dele estar num grupo que talvez seja mais favorável, mas hoje em dia fica muito difícil fazer cálculo mesmo, Vieira. É verdade. A gente vai acompanhar, na sexta-feira a gente vai falar mais sobre o São José e sobre também o confronto contra o Sertãozinho, que vai jogar hoje. Sertãozinho e Monte Azul, que são as duas equipes que têm um jogo a menos por conta do jogo atrasado. O jogo será lá em Monte Azul e Sertãozinho, entre aspas, bom para o São José, porque todos os outros times estão folgando no meio de semana. Monte Azul e São José folgariam também, mas como teve o jogo adiado, vão fazer neste momento. Começa agora, 3 da tarde, lá em Monte Azul e Sertãozinho, próximo adversário do São José. Para a gente fechar, Matheus, vamos dar uma olhadinha aqui na última rodada, toda ela no sábado, todos os jogos começando às 3 da tarde. Inter de Limeira e Juventus, Santo André e São Bento não vale nada, Taubaté e Grêmio Prudente vale muito para o Grêmio Prudente. O Taubaté pode rebaixar o segundo time. Os 2 times rebaixados podem passar pela mão ou pelos pés do Taubaté. 15 de Piracicaba ainda brigando para se classificar, com o Votuporanguense já classificado. Água Santa classificado, com o Osasco também classificado. Ferroviária e Linense, o Linense tentando fugir do rebaixamento. Ituano classificado contra o Monte Azul, que não vai brigar por nada, talvez pelo rebaixamento. E São José e Sertãozinho, a última rodada. A gente vai acompanhar de perto na segunda-feira todos os detalhes de São José e Sertãozinho, definição dos grupos e já projetando a primeira rodada da segunda fase, tá certo?